A falta da paternidade nas nossas vidas, ela tira um I maiúsculo, a falta de identidade, e traz sobre nós 3 I's minúsculos. Quais são esses? Imaturidade, irresponsabilidade e insegurança. A principal coisa que nós temos pela falta da paternidade no nosso ser, na construção do nosso ser, são essas 3 coisas que identificam na nossa fase adulta a falta de um pai: imaturidade, irresponsabilidade e insegurança. Boa noite, galera. 7 pessoas deram boa noite. Aí sim. Glória a Deus. Estamos iniciando a série Paternidade. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Lucas 15, 11 em diante, diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos que o mandou cuidar dos seus porcos. Desejava ele comer da comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Vou me levantar e vou voltar para o meu pai. E vou dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Então ele se levantou e voltou para o seu pai. O pai, o avistando de longe, correu para o seu filho. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel nos seus dedos e calçado nos seus pés. Matem também um novilho gordo e vamos fazer uma festa e comemorar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Então eu vou falar sobre o tema paternidade e identidade. Obrigado, meu brother. Pai é o que cria, não é mesmo? Isso é muito bem conhecido de todos nós. Pai é o que cria. Então isso significa que existem 2 tipos de pessoas: o genitor e o pai. E o pai. O significado de pai é o homem que assumiu a paternidade de uma criança, responsabilizando-se por seu cuidado, proteção, educação, sustento e desenvolvimento. Se nós pegássemos a palavra pai, essas 3 letras, e vamos transformá-la em uma sigla: P, proteção, A, amor, I, identidade. Isso significa pai para nós. Você pode perceber, alguém que foi criado distante de um pai, que não teve um pai presente e nunca conseguiu chamar alguém de pai, quando, depois de um tempo, ele conhece o seu pai de verdade, não sei se alguém aqui já teve essa experiência, depois de um tempo que ele conhece o seu pai de verdade, aquele homem que ele nunca teve contato na vida, de repente ele olhou para aquele homem, e ele precisou chamar aquele homem de pai, e não pelo nome. João, por exemplo: olá João, tudo bom? Não, ele não é o João, ele é o seu pai. Então você precisou olhar nos olhos daquele homem e falar: pai. E quando você faz isso consciente, o seu coração bate forte, porque sem saber você está entendendo o poder da palavra pai. O poder da palavra pai. Sabe, gente, quando nós pregamos algo que nós somos curados e restaurados, nós pregamos com muito respaldo. Hoje quando eu estava preparando essa mensagem, na verdade essa mensagem Deus me deu já faz um bom tempo, mas ela estava aqui no meu coração. Então eu, apenas escrevendo aquilo que Deus já estava ministrando e curando dentro de mim, eu falei para minha esposa, para a pastora Lia: olha, tem 15 páginas já a pregação, e se eu continuar vai embora,
que eu começo a digitar, e o Espírito Santo começa a falar e começa a sair coisas, e eu disse, meu Deus, de onde que está vindo isso? De onde que está vindo isso, Espírito Santo? Ele falou assim, do seu ser, da sua lacuna, das suas curas. Porque quando você é curado, restaurado, você exala a cura. Amém? Eu fui criado distante do meu pai, fui criado pela minha tia, e a minha tia tentou fazer um papel de pai e mãe para mim. Só que uma criança, ela foi gerada para ser cuidada pelo seu pai e pela sua mãe. Mãe é mãe, mãe não é pai. Muitas mães criaram seus filhos como pai e mãe, mas ela é mãe, e ela nunca vai fazer o papel de um pai. Pai é pai, ele não é mãe. Cada um tem o seu papel na formação, na construção do nosso ser. E na nossa fase adulta nós temos deficiências e carências que não sabemos o porquê nós temos aquelas coisas. A paternidade, ela constrói a identidade do ser humano. A presença de um pai na vida de um ser humano, de uma criança, é fundamental. A figura paterna presente é decisiva para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social do ser humano. Gera no filho a autoestima e a estrutura psicológica para que ele possa tomar as decisões da vida. O que mais nós temos nos dias de hoje são órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. Pais ausentes são filhos incompletos, e às vezes essa ausência não é uma ausência somente física, mas é uma ausência emocional. A maior causa do problema de identidade do ser humano é pela falta da paternidade. A falta da paternidade traz sobre nós um espírito de orfandade. Às vezes você é alguém que teve um pai ausente fisicamente. Outros tiveram pais presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. Ele não conseguiu suprir aquilo que você precisava para ser um ser humano completo. Esse significado da proteção, do amor, do cuidado, da construção da identidade. E às vezes nós culpamos os nossos pais, e não podemos culpar porque eles também não receberam muitas vezes isso dos seus pais, e por isso não conseguem transmitir. Nós não conseguimos gerar aquilo que nós não somos. Você só gera aquilo que você é de verdade. Quando um pai diz para o filho assim, filho, toma cuidado por onde você anda, o filho vai responder para o pai, toma cuidado você, pai, porque eu só estou imitando seus passos. O filho não faz o que um pai fala, ele repete o que o pai faz. Nós deixamos um legado, nós construímos uma identidade na vida dos nossos filhos, e isso de verdade é quem nós somos. É por isso que eu quero ministrar sobre você hoje, sobre a paternidade e a identidade. Jesus, ele veio de verdade nos apresentar o Pai. Deus é o Pai que te cura por completo. Por isso o Filho, Jesus, veio apresentar o Pai, Deus. Nenhum pai nessa terra consegue ser perfeito, mas Deus é a figura de um Pai perfeito que nos torna completos por inteiro. Jesus nos conecta com o Pai para sermos curados de toda a orfandade que temos em nossa vida. Romanos 8,15, olha o que diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para que vocês tenham medo, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por qual do meio nós clamamos, Abba, Pai. A criança judaica, quando bebezinha e começava a falar, a pronúncia dela no início era Abba, Abba, Abba. Ela estava falando tipo, papá, papai, papaizinho querido. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele está falando, no qual nós clamamos para Deus, papai querido, papai. O Deus que tira todo o espírito de escravidão do nosso ser, que nos escraviza, que nos prende dentro de nós e nos torna filhos por adoção por meio de Jesus Cristo, no qual nós clamamos Abba, Pai. Amém? A passagem que nós lemos do filho pródigo, ela mostra isso. Nós já lemos, nós conhecemos a passagem do filho pródigo, e muitas vezes todas as mensagens que nós já ouvimos, pregamos, falamos sobre essa parábola, fala a respeito do filho que voltou para a casa do pai, trazendo como o pai a figura de Deus, e o filho estava longe da casa do pai, da casa de Deus. Só que as parábolas de Jesus, elas têm
sabe, uma construção, elas têm um significado mais amplo do que a gente imagina. E trazem muitos significados para a nossa vida. Aqui nós vemos um filho mais novo tomando atitudes erradas na sua vida, tomando atitudes que perdeu o que ele tinha, a herança, e foi para uma região distante, e lá ele perdeu tudo. Ele estava cuidando dos porcos. Para os judeus da época, porco era um animal imundo, ou seja, ele estava no meio de algo imundo. Significava que ele estava embaixo do fundo do poço, mais ou menos assim. Tipo, o fundo do poço já é baixo, né? O cara ficar embaixo do fundo do poço é porque a coisa está muito feia. Tipo, não, você tá feio o negócio para ti, tá bom? Aquele cara do tipo assim, ele tá tão difícil na vida dele que se ele chamar alguém de meu bem, o banco vem e toma. Então não fala nada, fica quieto. Assim, rapaz, só liga para mim de operadora para cobrando alguma coisa, né? Tá difícil o negócio. Ele estava numa situação muito difícil. Ele procurou seu pai e falou: pai, eu quero a minha parte da herança. E partiu para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Bom, gente, um dos maiores problemas que nós encontramos na nossa vida, e em viver o nosso propósito, de verdade, é a falta da nossa identidade. A maternidade, olha só que incrível isso, a maternidade prepara, mas a paternidade é que constrói a identidade. Gente, aí eu estava preparando e Deus falou algo comigo, tipo assim: a falta da paternidade nas nossas vidas, ela nos tira um I maiúsculo, que é o I da identidade, e ela traz sobre nós 3 Is minúsculos. Ela tira um I maiúsculo, a falta de identidade, e traz sobre nós 3 Is minúsculos. Quais são esses? Imaturidade, irresponsabilidade e insegurança. A principal coisa que nós temos pela falta da paternidade no nosso ser, na construção do nosso ser, são essas 3 coisas que identificam na nossa fase adulta a falta de um pai: imaturidade, irresponsabilidade e insegurança. A primeira coisa que o filho fez foi ser imaturo. Ele procurou seu pai, Lucas capítulo 15, versos 12 e 13, né? Jesus continuou dizendo, 12 e 13: um homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a sua propriedade entre eles, e o filho foi para uma região distante. Imaturo. A imaturidade significa que nós estamos tomando decisões precipitadas em nossas vidas, que eram para acontecer no tempo de Deus e não no nosso tempo. Amém? Você pode ver, o cara é uma criança, e ele não foi preparado para a fase adulta, e ele é um menino grande. É preferível você ser um homem pequeno do que um grande menino. Nós vemos muitos por aí meninos grandes, que são adultos, mas são imaturos. Não sabe o valor das coisas, não entende o propósito das coisas, tomam decisões precipitadas e impulsivas, não sabe esperar a hora certa para as coisas acontecerem na vida dele. Entenda uma coisa: o tempo do Pai, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É diferente. Aquilo que você acha tempo, ou que Deus não fez, já fazia parte do plano dele para a sua vida. A espera que você está tendo hoje, Deus tem tudo sob controle. Deus sabe o tempo certo de te entregar as coisas. E a maturidade é isso: você ser maduro o suficiente para entender o tempo certo de ter algo, porque se você não tiver algo naquele tempo, você perde. Ok? Aí você pergunta: Deus, por que eu ainda estou solteiro? Deus fala: porque alguma área da sua vida ainda não está madura. Maturidade significa que você sabe esperar o tempo certo daquilo que Deus vai trazer para a sua vida. Existem coisas que acontecem no tempo de Deus. Dividindo a herança do filho, o filho rompeu uma herança. Eu quero, pai, eu quero agora, é do meu jeito, eu quero e eu vou fazer. E a gente precisa entender uma coisa: às vezes você vai pedir algo para Deus e Deus vai te dar. Às vezes você vai tomar algumas decisões da sua vida e Deus vai permitir. Que tudo acontece com a permissão de Deus, só que existe um precipício muito grande entre a vontade permissiva de Deus e a vontade perfeita de Deus. A vontade permissiva de Deus está ligada com o nosso livre-arbítrio. Deus não interfere no poder de escolha que os homens têm, porém isso traz sobre nós consequências das escolhas que fizemos, e Deus não interfere, porque Deus te deu o poder de escolha. Você escolhe, você está aqui porque você quer, você toma as decisões porque você quer. Não é Deus que toma a decisão por você, não.
Só que a vontade perfeita de Deus está ligada com aquela que Ele tem para a sua vida, está ligada com aquela com o propósito que Ele tem para você. É você saber tomar as suas decisões e as suas escolhas baseadas no que Deus tem para a sua vida. A maturidade não é algo que o pai constrói na vida de um filho. A paternidade não constrói maturidade, porque maturidade é algo adquirido com o tempo. A maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com intensidade, com vida. Idade é um número. Maturidade é uma escolha. Amém? Existem pessoas que são maduras com 17, 18, 19 anos. Existem pessoas imaturas com 30, 40, 50 anos. Sabe por quê? Quanto mais risco você assume, mais maturidade você adquire. Quanto mais compromissos você tem, mais maturidade você cria. Quanto mais lutas e dificuldades você passa na sua vida, mais maduro e preparado você se torna. Está passando por dificuldade, por lutas, por momentos difíceis, glória a Deus por isso. É Deus te dando maturidade para você receber o que você tem. Amém? C.S. Lewis dizia: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E isso é verdadeiro, porque as maiores dificuldades que nós passamos nas nossas vidas, elas estão nos tornando fortes, preparados para tudo que Deus tem para fazer em nós. Pega uma pessoa que já passou por muita coisa na vida e pergunta como ela está hoje. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que trabalha conosco, que há 4 anos atrás passou por um câncer agressivo. O médico falou para ela: você tem 3 meses de vida. E ela conseguiu vencer o câncer, e está vivo hoje, passou-se 3, 4 anos, e está sempre alegre. Eu vejo ela no escritório alegre, feliz, brincando, lutando, trabalhando, fazendo as coisas. E eu perguntei para ela: e aí, você não tem depressão, desânimo? Não, eu não tenho tempo para depressão. Quem quase morreu, quem viu a morte de perto, consegue entender o valor da vida. Amém? Vê a morte de perto para você ver quanto a vida é importante. Fica no hospital internado um tempo para você ver como você valoriza por estar aqui hoje, respirando esse ar maravilhoso que você tem. Pastor, eu não consigo orar. Vive com alguém no hospital, quase morrendo. Você tem que ficar a madrugada inteira orando, clamando, pedindo: Deus, cura meu pai, minha mãe, meu filho, alguém. Você se torna alguém forte e maduro. Olha o testemunho que a pastora Elia contou aqui do moço que vão no face to face. Tem gente que está indo empurrado. Vai, pelo amor de Deus. E o cara, eu vou, chatice, eu vou. Estão até pagando para ele. Agora um casal estava com o filho doente, estava lutando para o filho ser curado, porque eles queriam estar lá. Entende o valor de cada minuto das coisas? Isso é maturidade. Quando nós deixamos Deus construir isso em nós, nós crescemos pessoas maduras. A paternidade prepara você para passar por momentos difíceis. A paternidade é aquela que diz assim: filho, você vai crescer e nem sempre você vai ter o pai do teu lado para te dar o que você precisa. Sabe aquela história que o filho chora? Lugar difícil é quando o filho chora e a mãe não vê. Não tem a mãe e o pai por perto. Mas o pai me ensinou que eu iria passar por isso. O pai me falou que não seria fácil. O pai me disse que eu passaria por momentos difíceis, mas ele sempre estaria comigo quando eu precisasse. Sempre. O primeiro I da falta de paternidade, da identidade e a imaturidade. Porque paternidade nos prepara. Por que nos prepara? Porque ninguém semeia na maturidade na vida de alguém. Você precisa adquiri-la. O pai prepara um menino para ser de verdade um homem. Quais são os sinais da imaturidade nas nossas vidas? Olha só: decisões precipitadas, antecipar coisas que são para acontecer no tempo de Deus, não cresce, não desenvolve emocionalmente, espiritualmente, nas áreas da vida. Resiliência, ele não adquire resiliência, toda luta parece que está destruindo ele. Longo prazo, entende que algumas coisas são para construção a longo prazo, isso é maturidade. E equilíbrio. Idade não define maturidade, assim como aparência não define caráter. Obrigado de nada. Maturidade não tem a ver com idade, mas com intensidade. Não é o quanto você viveu, mas o quanto você aprendeu. A maturidade é quando você para de dar desculpa e começa a fazer mudanças e assumir as responsabilidades. O primeiro sinal é a maturidade. O filho pegou tudo que tinha e foi. O segundo sinal, o segundo I, irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Porque a falta de paternidade na nossa vida nos torna pessoas irresponsáveis. Não sabemos porque somos irresponsáveis, porque isso já foi construído no nosso ser.
Sabe quando você, isso tudo que eu estou pregando, significa o seguinte: você é criança, e você via, tinha algumas deficiências do seu pai, tipo, pai, brinca comigo hoje, não tenho tempo. Pai, conversa comigo hoje, não posso. Pai, cadê você? Não estou. Ou seja, às vezes dava mais esporro do que direcionamento. Retorna a falar, muitas vezes porque aprendeu dessa forma, e precisa de cura também. Sabe quando você via os seus pais falando assim, pai, tem uma pessoa lá na frente de casa cobrando uma conta, e o seu pai dizia assim, vá lá e diz que eu não estou. E você morrendo de vergonha, ia lá e dizia, olha, meu pai mandou dizer que ele não está. Então você pensava assim, quando eu crescer, eu não quero ser assim. Então você cresce. Você viu o seu pai sendo grosseiro, estúpido, ignorante com a sua mãe, com você, com seus irmãos. Você dizia, quando eu crescer, eu não quero ser assim. Então você cresce. E você começa a ter atitudes iguaizinhas. E pergunta, por que eu sou assim? Por que eu mando dizer que não estou, quando é para eu fazer? Por que eu sou grosseiro com minha esposa e com meus filhos, sendo que eu não quero ser? E você sente mal com isso. Diz, Deus, por que eu sou assim? Aí você descobre que isso foi construído no seu ser. E você se tornou alguém assim, porque não aprendeu de verdade como ser. Talvez você teve um pai amoroso, te amou, te ensinou muitas coisas, e glória a Deus por isso. Mas de repente, algumas áreas ele não soube construir. Porque o pai terreno, ele é incompleto, ele é imperfeito. E ele nunca vai te trazer a plenitude que um pai celestial pode trazer. Porque infelizmente, o rompimento que o homem teve com Deus lá no Éden, trouxe isso. Nós somos seres incompletos. Precisamos de Deus para completar as lacunas do nosso ser. É por isso que todo mundo precisa de Deus. Todos que estão aqui precisam de Deus. Nenhum ser humano no mundo, por mais perfeito que ele ache que a vida dele é, ele precisa de Deus. Pastor, eu não acredito muito em Deus. Me prova Deus. Sim, eu provo. Tá, então me prova. Pronto, já provei. Como assim? Ué, Deus, você precisa prová-lo. Por exemplo, se eu estiver tomando um suco aqui, amarelo, e falar que o suco é muito bom, eu vou perguntar para você, qual o gosto desse suco? Mas eu que estou tomando ele. Você sabe me responder o gosto do suco? Sabe por quê? Quem está tomando sou eu, não você. Quer provar Deus? Prove você ele, porque eu já provei Deus da minha vida. Eu já provei Deus aqui, Deus existe para mim. Você quer que eu te prove que Deus existe? Eu não preciso provar para ninguém que Deus existe, porque eu já provei Ele. Ele está em mim, Ele vive em mim. Um pai que me completa. A segunda coisa, o segundo I de verdade é a irresponsabilidade. Como que a irresponsabilidade é gerada? Não muito tempo depois, o filho reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Irresponsável. O filho gastou tudo que o pai adquiriu durante uma vida com a irresponsabilidade. A falta de paternidade produz em nós a irresponsabilidade. O seu nível de responsabilidade determina aonde você vai chegar na sua vida. É o seu nível. Entenda que as pessoas às vezes passam por grosseiro com você, porque às vezes te falam a verdade. E não confunda responsabilidade, temperamento com caráter. São coisas diferentes. Eu prefiro pessoas que falam a verdade, às vezes meio que grosseiramente na minha frente, porque são boazinhas por trás. Boazinhas pela frente, mas falam mal por trás. Tem gente que é meio grosseiro, né? Aí a gente fala assim, até eu falei esses dias, nós temos que ser sal da terra. Algumas pessoas dizem, mas eu acho que eu sou o sal grosso. Ok, olha, mas eu prefiro um Pedro sal grosso do que um Judas venenoso. Hashtag fica a dica, em nome de Jesus. E o último, o terceiro I, é a insegurança. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Então ele começou a passar necessidades. Foi empregar-se com um dos cidadãos a fim de cuidar dos porcos, mas ninguém lhe dava nada.
Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Insegurança. Ele não se achava mais digno. Ele achava que não podia mais. Eu não consigo, eu não posso, eu sou inseguro. A falta da paternidade constrói no nosso ser a insegurança. A falta de segurança vem, na maioria das vezes, de nunca termos nos sentido seguros nas nossas vidas. O pai não transmitia segurança para nós, financeira, suprindo e protegendo. O cuidado e a proteção mostra para um filho que está tudo bem. Eu estou cuidando de tudo, filho. Vai dar tudo certo. Apenas seja criança. Com o passar dos anos, essas lacunas do nosso ser trouxeram muita insegurança na nossa adolescência, nos estudos, na minha profissão, como marido, como líder e como pai. Inseguro. O inseguro, ele tem medo de perder as coisas. Ele se sente ameaçado quando alguém está crescendo do lado dele. Ele sempre acha que vai perder o seu lugar para os outros. Ele é muito ciumento, tem um ciúme possessivo. O inseguro, ele sempre acha que vai dar alguma coisa, vai dar errado, amanhã vai dar errado, amanhã, olha, se está dando certo, agora é agora, uma hora vai vir uma luta, vai dar errado. Inseguro, tem medo. Então ele casa, agora ele tem medo. Como é que eu vou sustentar uma família, meu Deus? E agora? Como é que eu vou fazer as coisas? Ele tem medo de construir uma empresa, de avançar no seu trabalho, porque ele é inseguro. Ele não consegue ir. Ele não casa porque ele tem medo de chegar na menina e falar com a irmã: irmã, vamos orar. Deus o livre se alguém falar isso para ele: não, eu não. Ela não vai gostar de mim. Eu sou feio. Olha o tamanho do meu nariz, da minha orelha, da minha cabeça. Não, eu não consigo. E ele se sente inseguro. Meu irmão, o coração alegre formoseia o rosto. Seja seguro, confiante, vai lá e fala que você vai ver, vai dar tudo certo. A unção te deixa bonito, então seja uma pessoa de Deus. Além da atitude que demonstram que quando estamos seguros, palavras de afirmação na construção da nossa identidade ajudam a formar o nosso caráter. Por exemplo, quando se fala para uma criança: você é amado, eu te amo, filho, você é lindo, você é linda, você é forte, você é capaz, você consegue. Olha, você vai errar, mas vai dar tudo certo. E às vezes nunca ouvimos isso. E sempre achamos: não somos feios, não somos bonitos, somos fracos, não somos capazes, eu não consigo. Porque lá no íntimo do meu ser, na construção da minha vida, das minhas raízes, o meu pai não conseguiu me falar essas coisas. O filho veio nos apresentar o pai. As pessoas perguntaram um dia assim para Jesus: Jesus, como nós devemos orar? Ensina a gente a orar, Jesus. Como nós devemos chamar Deus, Yahvé? Então Jesus falou assim: quando orarem, falem assim: Pai Nosso. Pai. Não, mas Pai, como assim Pai? Ele é Deus, tipo, distante, nós temos medo dele. Não, Pai. P-A-I, proteção, amor e identidade estão acompanhados de Pai. A proteção, o amor que te envolve, que constrói a sua identidade. Amém? Pastor, e o que isso tem a ver com a mensagem? Qual o significado disso? No final do verso 20 em diante, de Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, diz assim: o pai disse: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem também o anel dos seus dedos e calçado nos seus pés. Ele voltou para os braços do pai. A primeira coisa da cura da orfandade em nossas vidas é voltarmos para os braços do pai, nos entregarmos a Deus completamente através de Jesus, seu filho. A segunda coisa, ele diz assim: coloquem calçado nos seus pés. Calçados falam de ir na hora certa, preparar você, maturidade. Calçados que trazem maturidade.
Depois ele diz assim: coloquem um anel nos seus dedos. Isso fala de aliança. Aliança fala de compromisso e responsabilidade. Se você tinha uma irresponsabilidade na sua vida pela falta da identidade, Deus constrói em você o compromisso. E por último, roupas. Coloquem as melhores roupas nele. Roupas de filho. Roupas falam de cuidado, de proteção, de amor. Um pai quer comprar as melhores roupas para o seu filho. Um pai quer dar as melhores roupas para o seu filho. Esse é o pai que nós temos, o Pai Celestial. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche, porque através de Jesus Cristo, Ele nos deu o Espírito. E o Espírito é quem está aqui nessa noite. O Espírito que invade o seu ser, do qual nós podemos chamar Abba, Pai.